Caríssimos irmãos e irmãs, as leituras de hoje, elas unem e trazem as duas coisas mais importantes que existem na face da terra: a Eucaristia e a família. Quando a gente pega de modo superficial, a gente pode não ver o elo dessas duas coisas. E a gente pode pensar que cada um é uma coisa diferente. Mas os textos estão falando outra coisa. Os textos estão falando de família e de famílias que acreditem na Eucaristia, que busquem a Eucaristia. Se você analisar bem, o seu juízo vai se dar a partir disso. A crença e as atitudes que você teve diante da Eucaristia e diante da família. É isso que vai te julgar. E é por isso que essas palavras, como Jesus disse, são espírito e vida. No final da segunda leitura, São Paulo falou assim: esse mistério é grande e eu interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Existe uma unidade entre acreditar de fato na Eucaristia e conduzir a sua família para ela. Disso tudo, você pode, na sua vida, no seu juízo, se transformar ou em Pedro ou em Judas. Você viu aqui no texto, terminando dizendo que Jesus sabia que havia ali alguns que não acreditavam. Nós estamos no capítulo 6 de São João, esse mês de agosto inteiro, tirando o domingo da Assunção, foi meditado o capítulo 6 de São João. O capítulo 6 de São João é profundamente eucarístico. Tem a multiplicação dos pães, depois tem Jesus anda sobre as águas, e depois tem um longo discurso do pão da vida. No primeiro momento, Jesus fala que ele é o pão que desceu do céu. E no segundo momento ele fala da necessidade de comermos desse pão. As pessoas perguntam: mas Senhor, dá-nos desse pão. Dá-nos esse pão. Se esse pão que desceu do céu é tão importante, o Senhor precisa nos dar desse pão. A resposta de Jesus é: o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Isso foi um escândalo, porque o judeu, ele não tocava em sangue. A mulher, quando tinha a sua regra, todo mês ela ficava impura. Ela tinha que ir até o templo e fazer o rito de purificação. E ela tinha que ter um cuidado da onde ela sentava e aquilo que ela tocava. Por exemplo, ela tem que sentar sempre na mesma cadeira, no mesmo lugar, porque se alguém sentasse ali também, na ideia deles, se tornava também impuro. Tanta coisa que eles tinham com o sangue. Se alguém tocasse na ferida de alguém, também era considerado impuro. Para eles, o sangue era vida, mas vida de modo concreto. Pensa assim, que é como se a pessoa fosse uma garrafa de Coca-Cola. Conforme fosse diminuindo a Coca, vai perdendo a vida daquela garrafa. Na concepção deles, a pessoa ia viver um tempo determinado por Deus. Na medida que ela vai perdendo sangue, aquele tempo ele é resumido. Era para ele viver 90 anos, mas agora ele machucou, agora então perdeu sangue, então menos vida, menos vida, menos vida, e assim por diante. Por isso que os testemunhos de Jeová, de uma forma errada, eles não fazem a transfusão de sangue, porque eles pensam assim também, que a vida está no sangue. Mas é interessante você perceber aqui
Existe uma verdadeira neurose em relação a sangue. Tocar em sangue significa fazer com alguém ficasse então impuro. Tocar em alguém que fosse defunto, um defunto, também era se tornar impuro. Por isso que eles a hora de enterrar, eles enfaixavam com um monte de pano, para na hora de carregar eles tocarem no pano e não no defunto. Você se lembra Lázaro, por exemplo, que estava lá enfaixado. Você lembra Jesus, que não deu tempo de enfaixar, mas eles jogam alguns panos lá na morte de Jesus. Então, quando vem alguém e fala que tem que comer da carne e beber do sangue, aquilo foi um escândalo. Capítulo 6 de São João, como o padre disse, começa com a multiplicação dos pães. Você se lembra que o texto fala que haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças nesse momento. Quando Jesus multiplica os pães, você já viu o padre falando, eles querem proclamar Jesus rei. E Jesus vaza, ele foge, ele entra numa barca e atravessa o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, no fundo, é um grande lago. Se fala mar porque é uma água salgada que tem lá, porque é perto do Mar Morto. Ele entra na barca com os discípulos e começa a atravessar a barca. Mas como é um grande lago, aquelas pessoas que estavam na multiplicação dos pães, eles percebem que Jesus vai para outra margem. E eles começam então a correr em volta do lago. Nessa corrida, eles vão falando de vila em vila o que Jesus fez. Então vai uma multidão, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando Jesus chega da outra margem, eles já estão lá. Era um lago grande. Durou a noite inteira para Jesus atravessar. Mas eles vão tão desesperados e correndo que eles chegam primeiro. Quando Jesus chega lá, então havia uma multidão, talvez 3 vezes mais do que quando teve a multiplicação dos pães. Então pode pôr aí 10, 12, 15 mil pessoas lá, homens, aliás, né, esperando Jesus ali, achando que Jesus ia dar pão. E Jesus desmascara, e daí ele começa a dizer esse discurso do pão da vida. Vocês vieram aqui por causa de pão material, mas o pão que eu vou dar é outro, é o pão do céu. E aí ele começa esse discurso. Até que vem a pergunta, então, mas então, Senhor, dá-nos esse pão. O pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, terá a vida eterna. Pronto, foi o escândalo. Começa uma pequena discussão disso. E Jesus vai reafirmando, tem que comer minha carne, tem que beber meu sangue, vai reafirmando. Quem não come do meu corpo, da minha carne, do meu sangue, não terá parte comigo. O texto de hoje, ele começa com o escândalo deles. Essa palavra é muito dura. Quem pode escutá-la? Você está dizendo que nós vamos ter que comer sua carne? Você está dizendo que a gente tem que beber sangue? A gente não é canibal? A gente não pode tocar em sangue, que sangue é sagrado? Vamos embora. Aquela multidão abandonou Jesus. Repara que até hoje, essa palavra ainda é dura para muita gente. Aquele seu amigo, sua amiga, seu parente, que era católico e agora está em outra denominação, é porque ele não acredita nessa palavra. Porque presta atenção, o que Jesus afirma? Ele afirma que a Eucaristia é Ele. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Veja, isso não é pode ser, isso é símbolo, isso depende, isso é o meu corpo, isto é o meu sangue. Veja, se existe um negócio é uma palavra péssima para dizer, mas para você entender, se existe um negócio na face da terra em que Deus
está ali acessível. Você que acredita em Deus devia buscar, devia ir atrás. As pessoas que abandonaram a fé, que foram para outra denominação, aqueles que se dizem católicos e não vieram na missa, no fundo, é nisso que eles não acreditam. Porque veja, se Jesus é Deus e Ele é a solução de tudo, se as pessoas dizem que Jesus é a solução de tudo, por que eu não vou ao encontro dele? Existe um local que ele está. Existe uma coisa, entre aspas, que é ele. Então eu devia ir para lá. Então eu devia se alimentar como ele falou. Padre, mas é uma figura metafórica de alimentar de Jesus. Como assim, gente? Olha aqui, o texto é um longo capítulo de São João, dizendo sobre a importância da gente se alimentar da Eucaristia. Você pega nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, está lá o relato da paixão, da consagração. Na carta aos Coríntios, São Paulo diz assim: aquele que não está de forma digna, não se aproxime do corpo do Senhor, porque aquele que comunga de forma indigna, comunga a sua própria condenação. Meus irmãos, se comungar de forma indigna é comungar a própria condenação, é sinal que é ele, porque se fosse um símbolo, se dava para todo mundo. As pessoas que foram embora da igreja, as pessoas que se dizem católicas, mas não estão aqui, elas não acreditam na Eucaristia. E é por isso que ou você se torna Pedro, ou você se torna Judas. Aquele povão foi embora. Presta atenção numa coisa: a palavra de Cristo, ela não está à venda para agradar pessoas. A palavra de Cristo, toma cuidado com essa questão que a igreja tem que acolher a todos, tem que não sei o quê. Veja, a palavra dele está acima desse acolhimento, porque é a gente que tem que se adequar à palavra dele. Aquele povão foi embora, era muito fácil Jesus fazer esse povo voltar. Era só ele chegar e falar: espera aí, gente, vocês não entenderam direito, é só um símbolo. Espera aí, gente, não é bem isso, vocês estão entendendo errado. O povo voltava. Ele não arredou o pé, porque é isso. Essa palavra é dura, mas é ela, é assim. Da mesma forma a questão do casamento. Aonde que aparece de novo essa pergunta para Jesus? Aonde que aparece de novo essa pergunta sobre essa palavra muito dura? Quem é que pode seguir isso? Na hora que questionam Jesus sobre a indissolubilidade do casamento. Um homem pode separar da sua mulher? Não, não pode. Por quê? Porque Deus os fez homem e mulher. Ah, mas Moisés permitiu assim. Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Mas no princípio não era assim. O homem deixará sua casa, a mulher deixará sua casa. São Paulo repetiu na segunda leitura: e eles serão uma só carne. Por isso, não separe o homem o que Deus uniu. Os fariseus foram embora. Os discípulos falaram: mas Jesus, mas então quem é que pode seguir isso? Essa palavra é muito dura. Às vezes a turma fica assim: ah, padre, mas o casamento hoje, é muito difícil viver o casamento hoje, é muito difícil ser fiel. Sempre foi. Sempre foi. Os apóstolos também se escandalizam com a palavra. Duas coisas, então, deixaram o projeto de Jesus sem ibope: a Eucaristia e o casamento. Mas Jesus não dava para fazer ibope. Jesus estava para falar a vontade de Deus, a verdade de Deus. E para aqueles que querem segui-lo, acolher essa palavra. Não adianta as pessoas ficarem aí: ah, aceitei Jesus. Como assim aceitou Jesus? Você aceitou isso aqui?
Você aceitou que a Eucaristia é o corpo de Cristo? Não, mas aí não. Ó, então, essa palavra é dura. Vou embora, vou fundar minha igreja. Ah, não precisa ir, não é Eucaristia. Quantas crianças, por exemplo, que fazem primeira comunhão? Aqui na nossa paróquia, mais de 100 crianças. Cadê essas crianças, gente? Passaram 2 anos na catequese, nem os pais, nem elas entenderam que Jesus Eucarístico é Deus. Então estão aí, atrás de churrasco agora, atrás de descanso, atrás de shopping. Divide. A Eucaristia e a família é que divide. A Eucaristia e a família é que vai te julgar. Quando o povão vai embora, aquele povão, aquela multidão foi embora, Jesus perdeu todo mundo ali. Ficou só os 12. Mas Jesus pensou assim, ele sabia, né? Mas tipo assim, esses 12 ficaram aqui por conveniência, ficaram com vergonha de mim, ou eles estão acreditando mesmo? Jesus sabia. Mas ele faz essa pergunta para eles. Olha, a palavra é essa. Se vocês querem ir embora, é agora. Não é isso que Jesus falou aqui? É agora, é hora de ir embora. Olha a multidão que foi embora, gente. Olha a multidão que tem ido embora diante da Eucaristia. Olha o absurdo que Lutero fez. Lutero afastou uma multidão, milhões e milhões de pessoas da Eucaristia. A treta de Lutero não foi indulgência, não foi os príncipes. A treta de Lutero foi a questão sacerdotal. E por consequência a Eucaristia. E aí, as seitas protestantes são isso. Eles não acreditam no sacerdócio. Eles não acreditam na Eucaristia. Como é que aceitei Jesus? Ele não acreditava que Deus tinha dado o poder para um homem de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue dele. É isso que eles não acreditam. Agora, aí eu venho com aquela história. Ah, aceitei Jesus. Não, aceitei em partes. Parece um Jesus self-service. O que não escandaliza, o que não dói no meu ouvido, eu largo de fora. E é por isso que também tem um monte de gente dizendo assim, ah, eu sou católico, mas esse negócio de casamento indissolúvel, casamento homem com mulher, essas coisas não é para mim, essas coisas... Mas eu acredito em Deus. Mas eu acredito em Deus. Acredita nada, você acredita no fantoche. É Ele que fala e você obedece, é Ele que é Deus, não é você. Esses dias eu vi aí uma famosinha aí que está bombando aí no Instagram, não sei o quê, que ficou casada há 3 meses. Entre as aberrações que ela falou, uma delas foi assim, ah, mas eu sou católica, mas esses dogmas assim eu não sigo não. Então não é católica nada, gente. Ou você acolhe a mensagem inteira, ou você não acolheu Jesus. Esse povo foi embora. E vocês? Vocês querem ir embora também? Repara que Jesus, ele não alivia. Essa é a história de, assim, para acolher a gente tem que esconder a verdade. Não. Para acolher a gente tem que colocar a verdade debaixo do tapete. Não. Olha só, tem gordo hoje na Assembleia, então não vou falar de gula. Senão vai ofender eles. Ah, hoje tem uma pessoa lá que mente. Ou que sempre briga, eu não vou falar disso, senão ela vai ficar ofendida. Né? Não vou falar, daqui a pouco você não fala de nada, fica esse evangelho adocicado aí, ó, que só quer dinheiro, só quer prosperidade. E vocês vão embora também? A resposta de Pedro é, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Pensa na sua vida, em toda a situação que você tem passado, em dificuldade e tudo. Tira Jesus da jogada. Sobra o quê? Tira a Eucaristia da jogada. Sobra o quê para você? Ah, sobra a palavra. Tem um livro de um teólogo protestante que se converteu assistindo a missa. Você deve conhecer, chama Scott Hahn. Ele vai falar assim, ó. O protestante é o cara que vai no restaurante e come o cardápio. Você lê o cardápio e come a carne do Filho de Deus.
Você acredita na carne do Filho de Deus. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Muito bem, o texto de hoje acabou aqui, mas lá na Bíblia não acaba aqui. O texto continua. Olha o que Jesus fala. Então Jesus respondeu: não fui eu que vos escolhi, os 12? Sim, foi o Senhor que escolheu. Todavia, um de vós é um demônio. Olha João falando. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. A treta foi e é sempre a Eucaristia. Presta atenção. A turma vem com teoria, por que Judas traiu Jesus? Ele traiu porque ele era ganancioso. Ele traiu porque ele queria que Jesus desse um golpe político. É isso, é aquele monte de teoria, mas no fundo, foi aqui, nessa passagem, que ele falou: para mim não dá. Só que ele não teve coragem de ir embora que nem os outros. Então ele pensa, aqui, nessa passagem aqui, de hoje, está 1 ano antes da Páscoa, 1 ano antes da cruz. 1 ano antes dele entregar Jesus, ele tinha decidido: de mão vazia eu não vou sair. E aí decide trair Jesus. Qual é a treta? Qual é o questionamento de Judas? O que Judas não aceitou? A Eucaristia. Um de vós é um demônio. Está aqui os 12. Eu escolhi os 12, mas um de vós é um demônio. Se transformou em um demônio. É assim que será o nosso juízo. Ou você é Pedro e acredita em tudo o que ele falou e fez, tudo, família, Eucaristia, mandamento, ou você é Judas, acredita em algumas coisas só. Na segunda leitura, veja, fala do que é uma família, e de modo especial, no capítulo 5 de Efésios inteiro vai falar do que é uma família. Aqui no texto está falando do esposo e da esposa. É um corte só sobre o esposo e a esposa. E o que Paulo vai falando? Ele vai fazendo uma analogia da união do marido e da mulher e do relacionamento deles com o sacrifício de Cristo com a igreja. Você percebeu isso? Mas se você pegar a Bíblia inteira é isso. A Bíblia inteira é isso. É Deus falando que Ele vai enviar um noivo, um esposo para a igreja. Esse noivo, esse esposo vai salvar a igreja. Esse noivo, esse esposo vai dar a vida, a carne, o sangue por ela. Então, nesse capítulo 5, São Paulo vai fazendo esse paralelo entre esposo e esposa, Cristo e igreja. De forma que a missa é sacrifício. E o matrimônio também é sacrifício. O que é a missa, gente? De novo, para quem não acredita, eu fico em casa. Mas pensa, se existe um, entre aspas, evento ou culto que faz com que esteja presente ali, na sua frente, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é o lugar da minha salvação, então eu tenho que ir. Se Ele está me salvando ali, eu tenho que ir, eu não posso ser indiferente. Ele está dando minha vida, eu estou indiferente. Então quem não veio, quem foi embora, nunca acreditou.
A missa não é um simples culto. A missa não é a leitura da palavra, simplesmente. A missa não é a reunião do povo. A missa não é a comunidade reunida. A missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa é sacrifício. Por isso que você não pode ficar fazendo coisa arada fora da liturgia. Por isso é uma aberração, por exemplo, a gente vê esses erros litúrgicos, às vezes de padre doido aí, entrando com moto dentro da liturgia, fazendo música sertaneja, música de rock, pagode, dancinha, bateção de palma. Você faria isso diante da cruz? Quando você vem para a missa, você vem para o sacrifício de Cristo. Abra o seu catecismo e veja. Há um documento do Papa João Paulo II chamado A Igreja Vive da Eucaristia. Conta lá quantas vezes ele fala sacrifício. A partir de agora, nessa missa de hoje, depois do ofertório, conte quantas vezes o padre vai falar sacrifício, sangue, corpo. Você está diante do mesmo mistério, paixão, morte e ressurreição. Não é símbolo. Para Deus não tem tempo. Ele te leva aos pés da cruz e no momento da ressurreição. Você fala isso, por isso que você ajoelha na hora que o padre consagra, é isso que está acontecendo. Por isso que está a cruz aqui, para que a hora que o padre levantar a hóstia, você olhar e lembrar o que está rolando aqui. Isso aqui é só imagem. Isso aqui vai ser realidade. Isso aqui, ela ajuda você a chegar nisso. Aí eu vou lá e coloco aqui no presbitério a foto do Padre Néia. Coloco a foto de um político, de um time de futebol. Onde esse povo está com a cabeça? O sacrifício de nosso Senhor, você está ajoelhado. O padre termina a consagração e fala mistério da fé. Olha a palavra que São Paulo fala assim: esse mistério é muito grande. Mistério, diante do mistério de Deus, você não consegue falar, não consegue cantar, não tem palavra, não tem canto, não tem nada, só tem ajoelha e adore. O momento de adoração na missa é o momento da consagração. Você ajoelha e adora. Adora o que? Jesus que está ali no altar, na sua paixão, morte e ressurreição de Cristo. Acabou o mistério da fé, você responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Você está dizendo que pela fé você acredita que você está lá. Então você está dando uma fé de Pedro. Mas você não pode dar uma fé de Pedro somente pela boca. Quando você falta da missa, você não está doente, ou cuidando do doente, é a única coisa que justifica. Quando você falta da missa, você está dizendo: eu não sei se é mesmo. Vou falar de novo, gente. Se existe uma coisa, entre aspas de novo, em que Deus está ali, então vamos lá, meu. Vira e mexe, vem: ei, padre, está tendo aparição não sei na onde aí, de Jesus, de Nossa Senhora, de não sei o que, e papapá, e começa aquelas coisas erradas, que a igreja nem aprovou, que é loucura da cabeça da pessoa. Por que a pessoa está indo atrás dessas coisas erradas, se ela tem Jesus aqui de verdade, se ela tem o sacrifício aqui de verdade? Fica essa correção, a turma correndo que nem doido atrás de aparição, sendo que já tem tudo aqui. Fala de coração, gente. Olha, eu aprendi com o pastor Durval isso. Se Deus quiser, eu não vou na Terra Santa nessa vida, porque para mim não importa Terra Santa. Para mim importa esse lugar aqui, Aqui eu tenho tudo, aqui. Não é lá. Pode ir lá, se visita. No final do ano passado veio uma pessoa falar que pagava para mim um casal. Eu falei: não, olha, dê para o outro, ajuda os pobres. Eu não vou. Sinceramente, você quer ir, vá. É turismo, mas aqui não é turismo, aqui é minha vida. São Paulo, sabendo do que é a missa, aí ele pega o casamento e vai falar que o casamento é a mesma coisa. Ele vai mostrar o quanto que um está unido ao outro.
ele vai dando ordens a cada um. Aqui no texto, no corte que está, ao marido e à mulher, mas se você pegar o texto inteiro, até dos filhos ele fala. Se você quer caminhar no Senhor, se quer entender como a sua família deve caminhar no Senhor, pega esse capítulo 5 de Efésios e estude, grave, memorize e coloque em prática. O São Paulo começa falando das mulheres, mas eu vou falar primeiro do homem para você entender. São Paulo fala assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha que cruz de novo, sacrifício. Repara uma coisa: todos nós batizados somos sacerdotes. O padre, ele tem um sacerdócio diferente, mas você pelo batismo também é sacerdote. Na igreja a gente chama isso de sacerdócio comum, sacerdócio dos fiéis. O que é um sacerdote? O sacerdote tem que fazer 3 coisas: ele abençoa, ele protege e ele oferece sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício, a palavra ficou na nossa cabeça como algo sempre que é doído. Sacrifício é tudo aquilo que você oferece a Deus. Pode ser uma dor? Pode. Pode ser uma contrariedade? Pode. Mas também pode ser uma alegria, uma vitória, algo que você conquistou. É pegar tudo que você tem e dar para Deus, como sacrifício, como oferta. Você, por exemplo, quando vem na missa, no momento do ofertório, é o momento de você fazer isso com a sua semana, em vez de ficar distraído, sabe? Ainda bem que acabou essa homilia, vou tomar água, vou no banheiro. É a hora de você pensar na sua semana e colocar aqui. O padre vai apresentar isso para Deus, o pão e aquilo que você trouxe, e tudo isso vai virar corpo dele, sangue dele. Você então, como esposo e esposa, são sacerdotes e têm uma missão de oferecer sacrifício pela sua família. Mas primeiro, esse sacerdócio em casa, ele tem que ser exercido pelo esposo e pai. Por que será que Deus colocou, o texto falou, você chefe da casa? Porque você tem que ter a vida de Cristo, por ela, por eles, porque a sua missão é se entregar por eles. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Presta atenção, homem, esposo, você foi feito para morrer por eles. Se você não está fazendo isso, você está falhando enquanto homem. E você sabe o quanto que nos deixa arrebentado você não cumprir a sua honra. Só se for um rato, aí você não tem honra. Mas se você for um homem, você está no seu coração, está no seu DNA, morrer com honra, morra com orgulho, deixa rastro. Presta atenção. Quem é que santificou a igreja? Olha aqui o texto fala: Cristo quis tornar a igreja santa, purificando-a. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. O que é a igreja? É a esposa de Cristo. Qual é a missão do esposo? É você apresentar ela diante de Deus santa. É você, homem, para de terceirizar isso. Você tem que santificá-la, você tem que levá-la para Deus. É por isso que Deus te deu essa missão, é a sua missão. Como Cristo fez isso para a igreja, você que é homem tem que fazer isso.
A gente fica aí com um monte de frouxidão, um monte de adolescente, de moleque, que não é capaz de dar a vida pela sua missão. A sua missão é essa. Se você cumpre isso, ela tem que ser submissa. Essa submissão não é escravidão. O padre vai explicar daqui a pouco. Agora eu estou falando de você. Para de terceirizar a salvação da sua família. É sua missão de homem levar esse povo para a igreja, levar esse povo para rezar, levar esse povo diante da Eucaristia. É sua de homem, é sua de esposo, de sacerdote da casa. No dia do juízo final, eu terei que me apresentar como sacerdote enquanto homem diante de Deus. Cadê os filhos? O que você fez com a esposa que eu te dei, com a igreja? Ela purificou. Vai olhar na vida lá do padre que foi santo, vai ver como que ele chegou como cura d'Ars. Chega numa zona, era um bairro que era uma zona, e olha o que virou. Ele gastou a sua vida, ele morreu ali, e a hora que ele morre, aquele lugar é santo. Você tem uma missão, que é santificar o seu povo. Acima de tudo, primeiro de tudo, santificar ela. É a sua missão. Você tem que puxar ela para a oração, você tem que puxar ela, mas não, virou o contrário. Fica aí essa lenga-lenga, essa morosidade. Toda vez que vem na missa tem que brigar, tem que ficar falando, tem que fica murmurando para rezar, não quer rezar. Como é que você vai fazer diante de Deus? Está lá o moleque, a menina, fazendo tudo o que quer dentro de casa, não tem pai para corrigir, não tem um homem para chegar e falar lá: olha, peraí, respeita a sua mãe, respeita essa casa não é bordel, essa casa não é biqueira. Como que você vai fazer diante de Deus? Fala para mim. Está lá o filho se perdendo em materialismo, em atrás de dinheiro, de corpo, de pegar moerada, não sei o que, e está lá o pai vendo o filho se perder e ele não fala nada. O que você vai falar para Deus? É você, homem, que santifica a casa. Está aqui no texto bíblico. É você que purifica ela, purifica a sua casa. Deixa de frouxidão. Olha Adão. Adão era sacerdote. Adão tinha um sacerdócio do quê? Lembra que o padre falou? É 3 coisas. Proteger. Ele tem que proteger o jardim. Foi dada essa missão para ele, lembra? Por isso que os padres da igreja chamaram ele sempre de um tipo de jardineiro. Quando Jesus ressuscita, Maria Madalena confunde Jesus com o quê? Com o jardineiro. Jesus é o verdadeiro jardineiro. Ele cuidou da criação. Ele faz nova todas as coisas. A criação, a esposa, a igreja estava imunda. Ele deu a vida e fez novo tudo. Tudo é novo. Mas Adão tinha a missão de proteger. Quando todo mundo chegar no céu, ou pelo menos no dia do juízo, a gente vai saber a importância de um padre numa paróquia. O simples fato de cada missa que a gente celebra aqui protege essa paróquia. E não só quem é católico, protege todo mundo. Porque tem um pai rezando. Você está protegendo a sua casa? Ah, estou, padre, coloquei cerca, coloquei câmera, muito bem. Mas está protegendo espiritualmente? Não, está dormindo. Está todo mundo se perdendo, eu estou vendo lá, dormindo. Não podem me incomodar do sofá. Segunda missão, abençoar. Tem abençoado o seu povo? Tem abençoado seus filhos? Fala para mim, é você que abençoa a comida na hora do almoço? Então já está errado já. É você, homem, olha o texto bíblico, olha o povo, os judeus como que era. Quem que fazia as orações, quem que dava a bênção na comida? Era ele.
Agora, se ela não puxar, ninguém reza. Abençoa seus filhos, abençoa sua esposa com uma vida santa, com uma vida honesta. A terceira coisa é sacrifício, oferecer. Você tem se oferecido para Deus? Oferecido oração? Oferecido seu trabalho a Deus? Oferecido a vida dos seus filhos? O que você tem oferecido a Deus? Veja que Adão falhou nisso. Lembra do relato em que Eva vai lá pegar o fruto? Veio o demônio, começa a conversar com Eva. Você pergunta assim: cadê Adão? Será que Adão estava dormindo? Estava longe? Adão não viu? Será que foi isso? Se foi isso, já não estava guardando, protegendo. Se foi isso, mas não foi isso. Foi pior. Porque logo depois que ela pega o fruto, ela come e passa para ele. Não vai chamar: cadê Adão? Adão, vem aqui, tem um negócio gostoso para comer. Ela come e passa para ele, ou seja, ele estava ali, vendo ela se perder. Um sacerdote, um homem de verdade, oferece sacrifício. Era para Adão entrar na treta e lutar contra a serpente para que ela não caísse. Mas ele ia morrer. Um homem é aquele que morre em sacrifício. A oferta, talvez, que ele precisava dar ali era a sua vida. Esse Adão não vai fazer isso. O novo Adão vai. O novo Adão vai. Ele vai morrer por causa dela. Presta atenção, você que é pai. Essa coisa de ser chefe da casa é pior para nós, porque a responsabilidade é maior. Para você que é pai, foi dado a chave da sua casa, a chave material e a chave espiritual da sua casa. Você que abre e fecha para o demônio entrar lá. Você tem poder de pai, de esposo, de expulsar o demônio, de ser exorcista da sua casa, ou de ser um possesso dentro de casa. É você, esposo. É como se fosse assim: a gente tem que chegar no céu. Para chegar no céu, o ambiente é difícil. É duro o caminho. É um caminho que você não sabe onde pisa. É um caminho perigoso. Você não vai mandar a mulher na frente. Você não vai mandar os filhos na frente. Quem é que vai na frente? É você que vai na frente. Antigamente era assim, né? Agora, né? Quando afundava o barco lá, o que você falava? Mulheres e crianças primeiro, né? Agora, né? Salve-se quem puder agora. Quem chegar primeiro no barco vai. Não é assim. Não é a vida de um homem, é assim. Ele tem que morrer. É a sua missão. Como que é morrer, padre? É morrer então? Não, isso aí é fácil ainda, gente. Esse morrer é ser fiel ao casamento, ser honesto, ser um homem de Deus. Você tem um monte de vontade aí, ó. Essas vontades têm que ser mortas. Você tem que fazer aquilo que precisa e não aquilo que você quer. Está cheio de homem que quer fazer o que quer. Você precisa fazer aquilo que é preciso. Se você não levar esse povo seu para a Eucaristia, você está falhando. O cara vai na frente, ele vai pisando. Olha, esse lugar é bom. Ele dá um passo. A turma vem atrás. Ele dá outro passo. Opa, aqui não. Vamos para cá. Isso é ser submissa. A mulher acompanha a pegada dele, o rastro que ele deixa. Por quê? Porque ele que está testando o lugar para ver se afunda. Porque se afundar vai ele. Se é para morrer é ele. E aí ela é submissa porque ela entrega a vida dela para ele. Está aqui no texto bíblico.
As mulheres agora, olha só. Depois eu volto nos homens. Ih, se eu fosse falar, não ia acabar 3 horas, hein? Essa submissão também é outra palavra que dói no ouvido da turma por causa do feminismo, por causa disso, daquilo outro. Se você falar hoje na faculdade, você falar esse texto aqui, dá briga. A submissão, onde que aparece essa palavra submisso de novo? Qual é outra passagem? Quando Jesus é perdido no templo, Maria e José encontram Jesus depois de 3 dias, e quando ele volta para Nazaré com eles, o texto fala que o menino crescia sabedoria, estatura e graça, eles eram submissos. Submissão não é escravidão. Submissão é dar o seu poder, a sua dignidade na mão de alguém para te conduzir. Jesus é Deus, gente. Jesus não precisava ser submisso a ninguém. Jesus não precisava ser conduzido por ninguém. Ele se deixa ser conduzido por José e Maria. A esposa, quando percebe que ele está deixando rastro, ela tem que entregar isso. Nenhuma mulher deve ser submissa a marido que não sabe aonde vai. Mas para quem deixa rastro, você entrega a sua vida. Mulheres, prestem atenção. Essa submissão, ela tem a ver com docilidade, com a figura da Virgem Maria, que era mais santa que José, mas foi submissa, porque é ele que vai pisando na frente, é ele que leva para o Egito, é ele que traz do Egito. O feminismo fritou a cabeça de todas, não é só dessas meninas aí que estão tudo, de todas, posso falar, como alguém que atende confissão. A cabeça das mulheres também, por causa da bananice dos homens, está zoada. O Pai sempre fala, existem pecados que são próprios do homem, existem pecados que são próprios da mulher. Não é que um não faça o outro, mas tem algumas coisas que são sempre mais o homem que é tentado. Por exemplo, o homem, a questão do zoião, do desejo, de ficar olhando aí, né? E da mulher, qual será que é? O controle. O controle é um modo de querer sair da submissão, é uma revolta. É uma revolta. Presta atenção no que o padre vai falar. Você pode ganhar 3 vezes mais, 5 vezes mais que o seu marido, mas quem provê a casa é ele, porque a provisão não é dinheiro. A provisão é essa paternidade que o pai está falando. Aí, olha o tanto de crise que tem matrimonial hoje, porque a mulher fica numa cobrança materialista do cara. Como o padre falou, olha gente, acorde, o mercado favorece as mulheres, essas coisas assim, porque mulher não ganha igual ao homem, não ganha mesmo, está cheio de mulherada aí que ganha mais do que o homem, muito mais. Tanto que tem homem que daí cai no machismo que não deixa a mulher trabalhar. O mercado, ele trava, veja, você não quer crescer, você não quer crescer na vida, não quer progredir, não quer isso aqui, não é assim, é difícil arrumar emprego, e é difícil, a pessoa acha que vai ter uma promoção, você vai fazer um curso que vai sair de 2.000, vai para 5, que vai sair de 3.000, vai para 20, não é assim. E aí fica aquela coisa, na cabeça do cara que você não quer crescer, que a gente precisa viajar, que a gente precisa ter um carro novo, que a gente não precisa de nada, a gente precisa de Deus. Então você, mulher, tem que olhar para o seu marido e ver, ele está me levando para Deus, então esse é o cara. Aprenda a viver com pouco, aprenda a viver com o que tem. Como era seu avô? Como era sua avó? Eles se separaram? Um outro separou, mas olha aí fica essa coisa, essa cobrança, você não quer crescer, porque, os tempos são outros, será? Vai aqui na Baixada aqui ver se a turma está rica, vem aqui no nosso bairro para ver se a turma está rica, é conforme o ambiente que você vive. Aí as pessoas ficam aí com esse discursinho, as mães ficam com esse discursinho, porque não quer crescer, porque eu ganho 3 vezes mais do que ele, padre, e eu que estou provendo a casa, que estou pagando as contas, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da família. Casou, é tudo em comum.
E a provisão, o prover a família, não é só dinheiro. A provisão é ser um homem de Deus. Ele tem que ser um homem de Deus. Você tem que cobrar ele. Não adianta nada esse seu marido aí ganhar 30 mil reais, levar você para viajar, não sei o que, se ele não está fazendo esse papel que o pai está falando, se ele não está educando seus filhos na igreja, o que adianta? O prover a família é muito mais do que simplesmente conta no banco. É lógico que você tem que buscar, você tem que dar às vezes um choquinho aí no homem, porque o homem se acomoda. Mas não pode ver essa neurose que está. Quanto casamento separado por causa disso, gente? Eu atendo toda hora. Eu falo sempre, né? Eu não sei se eu sou padre, eu sou conselheiro amoroso, porque é só treta de casamento. Esse dinheiro, marido, esposa, que vocês ganham, ele é sagrado. Porque ele deve ter vindo pela necessidade sua, pelo trabalho e por Deus. O que você faz com algo sagrado? Você vai pegar, por exemplo, o cálice aqui do padre e vai tomar chopp. É sagrado, você tem uma responsabilidade com aquilo, um cuidado. Existe um cuidado das hostiárias, por exemplo, pegar o cálice, limpar direito, não pode, aonde coloca, aonde que guarda. É sagrado esse salário, esse dinheiro é seus. E hoje é o tanto que Deus quer que vocês vivam. Amanhã é outro dia. Hoje é isso. Então aprendam a viver com isso. Ai, padre, eu queria todo dia picanha. Não vai ter, que só faz promessa aí, né? Vai ser ovo. E dê graças a Deus, porque tem dia que nem ovo vai ter. Mas você tem que pensar, ela é uma mulher de Deus? Ele é um homem de Deus? Pronto! Lembra, antigamente, quem tem minha idade, um pouco mais, um pouco menos, eu escutava lá minha avó, minhas tias falando, né, para as primas, aquelas coisas, para minha irmã. Olha, que Deus te abençoe e você encontre um homem honesto e trabalhador. Só isso. Não era um homem rico. Não era esses gurus de internet aí que diz que ganha R$1.000 por dia. Ele ganha, porque tem uns tontos lá que vem comprando aqueles cursos doidos lá. Hoje eu tô bitola, é fome isso aí. É o costelão, né? Costelão daqui a pouco. Marido, santifique a sua esposa. Esposa, santifique seu marido. Pode ser, me fala, perceba, cada um é de um jeito. Não adianta depois do serviço, daquela coisa toda, você chegar e encher a cabeça dele. Ele não vai escutar. Cada um é de um jeito. Deixa ele morfar um pouco. Ele chega do serviço, larga ele morfar um pouco, cuidar do passarinho, ver lá as notícias, sei lá, deixa ele morfar, depois você cobra ele. Não adianta, cada um funciona de um jeito. O homem, ele foi feito para isso, dá o pico no serviço. Ele dá o pico no serviço, depois ele volta para casa, ele vai. A mulher não, a mulher é um pico constante, assim, fica assim. O homem dá pico, cada um. Isso é melhor ou pior? Isso é cada um. É o jeito que Deus fez cada um, para que a família subsista. Leia o seu marido, leia, perceba. Às vezes, se ficar quieto, ele não está falando que ele não gosta de você. Ou eu às vezes fico pensando lá, meu avô com a minha avó lá, né, os dois lá, os quatro, né, dois, né, lá em Porto Feliz lá. Meu avô Pedro, meu pai está aqui, meu avô Pedro ficava picando fumo lá, meu. Ele tinha um canivete, que a hora que ele picava o fumo assim no dedo, o canivete que entortava. Eu fico pensando assim, a vozinha ainda chegando para ele, Pedro, vamos discutir a relação? Que discutir a relação, cara? Minha mão aqui como é que tá de calo? Cada um tem a sua missão, ele vai trabalhar, ela vai cuidar dos filhos e vamos ver o que tem. Deus deu a graça de vocês dois estar trabalhando, graças a Deus. O dinheiro é de vocês, não fica assim, eu ganho mais, eu ganho menos, eu não sei o quê. E você tem a responsabilidade diante desse dinheiro, que nem o padre falou que é sagrado. Não pode gastar em bebida, não pode gastar em pornografia, em bobagem, não sei o quê. Outra coisa, aí vocês catam os filhos.
Padre, não sei o que tem, meu moleque tem 15 anos, eu não quero mais vir na igreja, padre, não quero mais vir na igreja. Mas quem que manda lá, meu? Tô falando um homem nessa bagaça aí. Quem que manda lá? Quem que paga a internet? Quem que dá celular? Quem você... Aí ele não faz o que você quer, você fica dando coisa pra ele, você vai ver, você vai buscar ele no presídio depois. Não é assim que nós somos crianças, enquanto estiver aqui em casa. A regra é minha. Vai na igreja sim. Vem emburrado, larga emburrado. Não tem problema, larga emburrado aí, deixa ele emburrado aí. Cara feio é fome, por isso que o pai está com muito fome. Veja, dá um pãozinho pro padre, depois já fica aliviado. Minha mãe está aqui, cara, olha só. Quando o padre fazia regime, né? Uma vez, assim, né? Aí ela via que eu ficava irritado, né? Ela falava, vai comer um pão lá, vai. Olha só, aguenta que o pai tem que falar umas coisas. Corta as coisas, gente. Corta a internet, corta o celular, não deixa sair. Quem que manda na sua casa, pelo amor de Deus. Olha só, primeira leitura. O povo saiu do deserto. O povo entrou na terra prometida. Moisés não entrou, nem quem saiu lá do Egito. Eles reclamaram, murmuraram, questionaram a Deus. Deus falou, tá bom, vocês vão morrer tudo no deserto, não vai entrar ninguém. Quem entrou na terra prometida? Os filhos deles e Josué. Josué foi escolhido para o lugar de Moisés. José foi escolhido para ser o pai da nação, para entrar na terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, veja, aquela terra já era deles, era de Abraão. Quando Jacó, lembra? E depois tem os 12 filhos de Jacó, José do Egito. Nessa época teve uma grande fome ali. Eles vão para o Egito e lá no Egito eles ficam escravos. E isso demora 400 anos. Quando eles voltaram para a terra prometida, tinha passado 400 anos. 400 anos, pensa só, você chegar na sua casa depois de 400 anos. Já é outra coisa, já gente entrou, invadiu. E quando eles chegaram lá, era aquele monte de cidade pagã. Aquele monte de cidade que adorava cada um Deus. Por isso tem lá o cerco de Jericó. O livro de Josué é um livro de batalha, que é a retomada da terra prometida. Só que quando esse povo chegou, eles estavam no deserto. A hora que eles chegaram lá, nessas cidades, eles viram lá, aqui tem água quente, tem Wi-Fi, videogame. Vamos adorar esses deuses, que esses deuses que é bom. Olha o que Josué fala, que é o sacerdote e o pai ali da nação. Josué reuniu em Siquém todas as tribos e convocou os chefes, os anciãos, os juízes, os magistrados e o povo diante de Deus. E disse o seguinte: olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês querem adorar esses deuses, vocês vão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem que falou isso? Foi um homem, foi um pai. Está precisando disso também, né? Cala a boca, moleque. Se coloca no seu lugar, você é filho. Obedeça, respeita a sua mãe. Respeita a sua mãe. Para de ficar também com grosseria perto dela, que você vai tirando, sabe, um com o outro, ou um com o outro. E daqui a pouco está lá o filho, a filha chamando, esse pai é um traste, essa mãe não sei o quê. É por causa de briga aí antes. Respeita essa casa. Respeite o que você tem. Esse descontentamento dessa juventude que nunca está contente com nada, é culpa de a turma que fala, a geração de antes que é boa, a geração de antes que era isso aqui. Quem que criou essa geração de agora? Quem criou essa geração de agora que é culpado? Porque, sei lá, os nossos pais, nossos avós não deixaram chegar no que está. Controlava a gente com o zóio. Controlava a gente com o beliscão. Quantas crianças aqui na missa que eu vejo assim, eu penso, nossa senhora, como que faltava um beliscão, né? Eu morei com um padre uma vez, de seminarista, que
que a molecada começava a conversar na igreja, fazer bagunça, ele ia lá assim, ó, ele ia falando assim, pá, pá, pá. Daí ele chegava perto da criança e dava um cocoroco da criança assim, pá, louco, nego. Falei, deixa eu obedecer esse padre aí, senão... Imagine hoje, você toma processo. Mas eu sei que o pai e com a mãe, né, dá aquele de ver estrela, sabe, beliscão luneta. Você dá uma pessoa ver estrela, é isso aí. Está faltando autoridade em casa, gente, mas essa autoridade só vem do alto. Olha, meus parentes podem ir embora da igreja, meus parentes podem não acreditar na igreja, não acreditar na Eucaristia, meus amigos, a turma pode estar se perdendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, eu vou levar essa turma para o céu na marra, nem que seja na teimosia deles. Essa é a sua missão, nem que seja para mim morrer. Para isso Ele deu a Eucaristia, para você aguente e ter força. Creio em Deus Pai todo.